Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Vamos à primeira aula de Física de 11º ano, da subunidade 1.1. Vamos falar de movimentos e de trajetória, gráficos de posição e tempo, e vamos fazer algum exercício para perceber melhor este conteúdo. Os movimentos e posição. Os movimentos dependem do referencial. Não posso dizer se estou em repouso ou estou em movimento sem referir qual é o referencial, não é? Estado de repouso ou de movimento, desde sempre respeito a um certo referencial. O referencial mais comum foi criado por René Descartes, então chama-se referencial cartesiano, e nós podemos descrever a posição de um corpo com 3 dimensões, x, y e z. Bem, isto não vai ficar tão difícil como a geometria matemática. Nós não vamos usar três coordenadas, vamos usar apenas uma de cada vez e será muito mais fácil. Vamos descrever o movimento sempre a uma dimensão. Por exemplo, aqui temos o eixo do x e vamos ver primeiro aqui o que é o referencial. O referencial é o corpo ou local a partir do qual se torna possível localizar os restantes corpos. Eu vou ter aqui uma referência, por exemplo, para a árvore, que é a origem do referencial. O referencial, então, pode ser entendido como um ponto de vista. Uma coisa muito importante do referencial, ele vai nos indicar qual é o sentido positivo e qual é o sentido negativo para o movimento. Então, define-se os sentidos positivo e negativo do movimento e para cada referencial obtemos diferentes posições. Vamos ver algum exercício na ficha que tenho sobre este tema. Se o referencial passasse a ser aqui onde está o 1, mas ali passar a ser o 0, então a posição que aqui em relação à árvore está, posição x igual a 3 metros, se o referencial fosse onde está o 1, seria então posição 2 metros. Então é muito importante ter o referencial bem definido. Movimento e repouso. Então, como é que vamos decidir se um objeto está em repouso ou se está em movimento? Então, essa definição é em relação ao referencial. E posso dizer que estou aqui sentado, mas posso dizer que estou em repouso, mas também posso dizer que estou em movimento. Repouso significa que em relação à cadeira não estou a mudar a minha posição ao longo do tempo. Então, mantenho uma posição fixa ao longo do tempo. Mas eu também posso dizer que a minha posição em relação ao Sol vai sendo alterada ao longo do tempo. Bem? Então é preciso ter aqui um movimento descrito em relação ao referencial e podemos ver aqui, tendo como referência o observador A, posso dizer que o caixote que está aqui no carro, que vamos dizer que ele tem aqui uma certa velocidade, está a andar, e em relação ao observador A, o caixote está em movimento. Mas em relação ao observador B, o caixote não altera a sua posição ao longo do tempo. Ele está sempre à mesma distância, então dizemos que está em repouso. O estado de repouso ou de movimento são relativos e dependem do referencial. A trajetória também depende do referencial. A trajetória é uma linha imaginária que une posições sucessivas de um corpo ao longo do tempo. Quando utilizamos a trajetória, estamos a reduzir o corpo ao seu centro de massa, ao modelo da partícula material. Este modelo da partícula material já foi estudado no 10º ano e é decidir um pontinho que representa o corpo, e nós não vamos estudar outras transformações energéticas, é só o movimento do corpo. As trajetórias podem ser apenas retilínea e curvilínea. Ou um caso específico da curvilínea é a circular. Nós vamos falar a seguir mais à frente do movimento circular uniforme, e podemos ver que até mesmo dentro as trajetórias podem ser retilínea ou curvilínea, eu posso ter para o mesmo movimento, que é o avião a largar aqui este objeto, esta trajetória pode ser considerada curvilínea ou pode ser considerada retilínea. Para o mesmo movimento também é importante o referencial escolhido. O tempo o intervalo de tempo é o ΔT. Vamos ter sempre tempo final menos tempo inicial, e é a diferença entre estes dois instantes. Quando não for nada dito,
por exemplo, deslocou-se 10 segundos. Então consideramos que o tempo inicial é 0 e chegamos aqui à conclusão que se isto for 0 e o tempo final foi 10 segundos, o intervalo de tempo, 10 menos 0, 10 segundos. Também temos aqui a curiosidade do relógio atómico. É um relógio que é muito preciso. O seu erro é inferior a um segundo em cada 100 milhões de anos. Então é muito preciso e é usado nos satélites de GPS para coordenar o tempo entre os satélites e os sinais. Posição em coordenadas cartesianas. No movimento retilíneo, basta um eixo para identificar a posição. Diz que é um referencial unidimensional. Coincidindo esse eixo com a direção da trajetória, nós vamos usar aqui quando está o zero, é o que nós consideramos como um referencial. É a partir daqui que nós vamos medir. E a setinha do referencial vai indicar o sentido positivo. Nós não precisamos de indicar o negativo, só indicamos o positivo. Se escolhermos este eixo como eixo do x, a posição será dada apenas pela coordenada de x e aqui o referencial deve ser sempre representado. Okay. Nós vamos ter movimentos também na vertical, em que temos o eixo dos y, mas precisamos de ter sempre aqui o referencial escolhido. Pode ser para cima ou para baixo, mas o que importa é que o que estou aqui a indicar é sempre o sentido positivo que eu escolhi para definir o movimento. Um gráfico de posição, tempo, também vai descrever o movimento. Isto vai ser importante para nós vermos o que é que está a acontecer ao longo do tempo. Temos aqui o tempo a variar de 2 em 2 segundos, até aos 10, mas a posição, ele parte da posição A, está aqui na posição 1, metro, e vai para a B, que está a 4 metros. Ele está na posição 4 metros. Nós temos, depois, o movimento vai para, aos 4 segundos, já está na posição C, e aos 6 segundos está no menos 1, aos 3 segundos, não, aos 8 segundos está na posição menos 3, e aos 10 segundos volta para o lado no sentido positivo e já se encontra na posição 3. Bem, temos aqui um movimento então que será assim. Vamos já a seguir falar sobre a distância percorrida e a diferença entre deslocamento. Deixa eu ver se está certo. Vai até o menos 3 e volta a seguir ao 3. E um gráfico, apesar deste movimento ser retilíneo e horizontal, o gráfico fica uma coisa assim. Isto é que faz um pouco de confusão. Nós temos, sempre que representamos então o gráfico de posição em função do tempo, e vamos ter a variar ao longo do tempo a posição. O que é que pode ser mais fácil? Isto é aqui importante, que este gráfico não indica a trajetória do corpo, porque ele não está a subir, nem vai descer, nem a seguir sobe novamente. Isto é o eixo do x, e nós podemos projetar este eixo ou projetar o gráfico para o eixo do x, e vemos o que é que aconteceu. Ele foi até o 4, vai no sentido negativo da trajetória, então o sentido positivo é aqui para cima, vai no sentido negativo até o menos 3, até aqui, e a seguir vai para o sentido positivo até o 3. Isto não ficou muito... Então foi para o 4, do 4 para o menos 3 e depois até o 3. Então o truque também é ver só o que acontece no eixo do x, e pode ser mais fácil para perceber. Na leitura, o que é que podemos concluir? Quando a linha mantém-se constante, significa que a partícula não se move, ela está em repouso. Não é? Se tivesse assim, ela tinha continuado. Enquanto o tempo passou, ela continua na posição 4, e a seguir ia no sentido negativo. Se a função for crescente, significa que ela está a aumentar as posições, significa que está a ir no sentido positivo. Então, sentido positivo. Se for decrescente, é no sentido negativo.
Se tiver aqui um valor nulo, não quer dizer nada, significa só que ela passou na origem, enquanto quando nós falarmos da velocidade, isso já significa que ela ficou em repouso. Se a velocidade for zero, mas vamos ver a seguir nos gráficos de quando for velocidade. Temos aqui um valor máximo e um valor mínimo. Isto é quando inverte o sentido. Ele estava aqui a ir no sentido positivo. Vamos ver a seguir pelo declive. O declive é positivo. Depois, neste ponto, ele acaba por... vamos ver que o declive é zero, a velocidade é zero e vai parar. E significa então que ele a seguir vai no sentido contrário e vai a descer. As posições vai no sentido negativo. Então aqui temos uma inversão de sentido. Bem, aqui temos uma inversão de sentido, aqui temos outra inversão de sentido. Aqui então no início tínhamos ele a ir no sentido negativo, temos o do gráfico tem um declive negativo e aqui o declive é positivo, ele está a ir no sentido positivo, é a inversão do movimento. Vamos a um exercício, que é sempre mais fácil para perceber estes assuntos, e vamos indicar a posição, a posição da partícula quando inicia o movimento. Então, iniciar o movimento quando t é igual a zero, a posição da partícula é em x, então sempre que pedem posição colocamos x, se pedirem o instante é o tempo. Então, x é igual a menos 4 metros. Vamos ver, confirmar sempre, porque pode estar em centímetros ou quilómetros. Então, colocar sempre as unidades. Aproximadamente os instantes em que a partícula passa na origem do referencial. Vamos considerar que aqui não é fácil, tínhamos que usar uma régua, fazer uma escala, mas vamos considerar que é 3 segundos e aqui nos 45. Então, respondemos t é igual a 3 segundos e t igual a 45 segundos. O intervalo de tempo em que a partícula esteve em repouso. Então, vamos ver onde é que a posição, como isto é um gráfico de posição, vamos ver na posição. Isto a seguir vai confundir um pouco quando é um gráfico de velocidade. Ele aqui está a manter a posição. Se ele estiver a manter a velocidade, também acaba por ficar assim, para que seja repouso. A velocidade tem de ser zero. Também é só ter atenção ao que é que está a apresentar o gráfico. O intervalo de tempo em que a partícula esteve em repouso, ela esteve em repouso dos 10, então intervalo 10 a 20 segundos, pode ser apresentado assim ou por extenso. Esteve em repouso dos 10 aos 20 segundos. A posição da partícula quando inverteu o sentido do movimento. Então, ela estava aqui a ir no sentido positivo, declive positivo, positivo, e aqui já começa a ir no sentido negativo. O instante em que inverte, mas não é um instante, é a posição em que inverte o sentido, é no x igual a 20 metros, e se for o instante de tempo, é nos 30 segundos. Intervalo de tempo em que a partícula se desloca no sentido negativo. Então, já vimos aqui, ela está sempre no sentido negativo e até quando passa no referencial continua no sentido negativo e o intervalo de tempo é dos 30 aos 50 segundos. Para além destes vídeos, podes ter apoio também nas turmas online que faço no Discord. Tem a turma de 10º, 11º e de Master, onde podemos tirar todas as dúvidas que vão surgindo ao longo do ano. E para o Master é só para a preparação do Exame Nacional e para ter a melhor nota possível. Se quiseres saber mais informações, podes ver a seguir na descrição os contactos. Espero que tenham percebido. Se ficou alguma dúvida, podem deixar no comentário do vídeo ou vão ao Discord do Estudo FQ e podem colocar lá dúvidas a outros colegas que terão todo o gosto em ajudar. Vejam mais alguns vídeos para perceber mais destes conteúdos e até o próximo vídeo. Fiquem bem, estamos juntos.